Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um DermiaCast, o nosso conteúdo da Dermia, tanto em áudio quanto em vídeo, tanto no Instagram quanto no YouTube, em todas as plataformas aí de distribuição de conteúdo. E hoje novamente voltamos com o Dr. Pierre, que é o nosso diretor científico da Dermia e uma pessoa que sempre quando está presente traz conteúdos excelentes e conteúdos que deixam aquela pulga atrás da nossa orelha. E hoje estamos novamente com o Dr. Pierre e um assunto que hoje iremos debater e conversar é sobre a epigenética, que é um conteúdo excelente e é um conteúdo que está trazendo muita reflexão e muito interesse, tanto nosso quanto dos profissionais que nos seguem. Então, doutor, eu vou deixar passar a bola para você e vou deixar você comandar o bate-papo de hoje, tá bom? Boa tarde, obrigado, Iago. Pessoal da Dermia, pessoal assistindo a gente nesse live, seja bem-vindo. Como Iago, em primeiro lugar, vamos fazer definição. O que é epigenética? Né? São, na realidade, duas palavras. Epi quer dizer, na realidade, vem do grego, quer dizer uma fila, andamento. E genética vem de gene. Lá na física quântica, na física sólida, a gente usa esse termo chamado epitaxi. Né? Táxi todo mundo sabe, os carros de táxi empilhada uma atrás do outra. E epi quer dizer fila, né? de grego, epi de grego. Então, como se fosse uma fila de genética, uma fila de gene. Então, essa é a definição da epigenética. Como introduzir sobre a física, porque na época a gente fazia crescer, construir camada por camada, camada atômica por camada atômica. A camada atômica, Iago, por incrível que pareça, ela tem 3 angstrom. Nós acostumamos falando de nano. Nano é 10 a menos 9 de metro. Angstrom é 10 a menos 12, ou seja, 1000 vezes ainda menor que o nano. Imagine, estamos construindo uma camada atômica, na realidade, chamada, na realidade, de epitaxi. Muito bem. Qual a relação da epigenética com a gente? Como isso a gente entende? Isso, na realidade, é a relação com o meio ambiente. Todos os fatores do meio ambiente que influenciam na nossa vida. Exemplo, como isso acontece? Tudo bem, a genética você vai herder do seu pai, do seu mãe, dos parentes, mas Sim. Isso ela tem memória, ela tem como se influencia conforme a condição externa. Exemplo, vamos pegar a tartaruga. A tartaruga, ela põe ovos, né? E o sexo desse ovo vai depender da temperatura da areia. Se a temperatura da areia é muito alta, né, aí nasce macho. Se for menor, de 37 da areia, ela nasce fêmea. Então, a tartaruga põe ovo. Quem mandou no sexo é o meio ambiente, a diferença. Outro exemplo também típico, vamos ver as lavras das abelhas. Tá? As lavras nascem tudo igual. Por que essa aqui se torna real, né, torna rainha, outras são trabalhadoras. Porque a mesma lavra, eles decidiram para dar para ela a geleia real. Então, ela come de geleia real, ela se torna rainha. Os outros se tornam trabalhadores, ele tem período de vida curta. Então, a gente vê nesse curto exemplo como o meio ambiente influencia. Como isso leva para ser nosso? Porque a epigenética, podemos entender ela, que o gene, na realidade, pode ser controlada de forma como eu percebo as coisas. Por quê? Depende do pensamento, de sentimento, de emocional. Isso nós já tinha falado no live sobre essas 3 partes. Por quê? O sentimento, Iago, ela emite uma onda elétrica. O pensamento, ela é onda eletromagnética e assim também o emocional. Então, tudo isso, o que tem a ver, na realidade, com a epigenética? Nós podemos, como falei, realmente controlar. Por quê? Porque dentro do nosso corpo humano, que eu falo, nós somos uma energia. Sim, Por que nós somos energia? Porque nós somos feitos de uma única célula.
essa única célula, ela contém um núcleo. Esse núcleo, ela tem 46 cromossomos. Esses cromossomos que tem no DNA. E esse DNA, consiste em quê? Em duas fitas, né? Essas enroladas em forma de espiral. E essas fitas do DNA, o que ela tem? Na realidade, são as bases de conexão da nossa vida. O que tem que dentro dessas fitas DNA são as matérias a timina, a adenina, a guanina, a citosina, né? Que formam a unidade do DNA, e essa unidade DNA que forma o corpo, certo? Entendi. Na outra palavra, se você olha o corpo humano, se você vê uma coração, pele, aí você para pensar, de que feito cada órgão do nosso corpo? Feito de célula. Acabei de falar, nós temos única célula. Acabei de fazer isso. Mas essa célula é feita do quê? Feita de molécula. A molécula é feita do quê? Do átomo. E do átomo é feita do quê? Feita de elétron, próton. Então, na realidade, nós somos energia. Então, se nós somos energia, a gente tem que entender que o nosso corpo reage conforme ao meio ambiente. Tá? Na outra palavra, no pensamento, falei no pensamento, tudo isso, tudo nossos genes, né, epigenética, ou genética, nossa, esse gene, eles dependem desse meio ambiente. Por exemplo, do pensamento, se você acredita em alguma coisa, você se torna fanático, você tem emoção, você assiste um filme, fica chorando de repente, sim, porque a emoção, pensamento negativo, aí a gente entra naquele life placebo e nocebo. Nocebo, né? igual falamos Por uma exemplo, vez. A pessoa, né? Só para fazer um adendo a isso, Iago, que se você chegar no médico, né? O médico falar para você, olha, meu amigo, eu fiz tudo o que tem que fazer e você tem algum dia de vida. Então, acabou. Antes de começar, por quê? Porque o sentimento, o pensamento negativo, ela comunica com as células e essas células, ela começa a acabar como receptor do sistema imunológico, porque ele sente. Aliás, falando disso, nosso corpo tem quase 50 trilhões de células. Essas células são conectadas entre elas. Ela conversa entre elas. Como ela conversa? Através da vibração. E tem uma hierarquia dentro dessas células que uma chefe dessa célula decide, olha, essa célula você vai morrer. Então, ela já morre. Né? Então, esse pensamento negativo, que é influenciado pela genética, então, que o placebo é o nocebo. Então, se eu dou uma cápsula de farina, né, para dois grupos, um remédio, outro de farina, eu falo para o paciente, olha, esse remédio vai curar você, vai ver. O cara vai acreditar e vai sarar e vai realmente ter a cura. Portanto, ele tomou cápsula de farina ou de açúcar, seja for. Sim. Isso o que é? É acreditar. Né? O que é acreditar? Que o gene dele, né, dentro, nós acabamos de falar, a influência habilitada, se acostuma a essa parte que nós falamos e acredita. Agora, se você pega o nocebo, que é o pensamento negativo, sim, que acontece no pensamento negativo, olha, infelizmente não vai dar. Aí o cara fala, puxa vida. Aí o sistema imunológico imediatamente ele começa vai a dar tudo errado. Vai dar tudo errado, porque a parte negativa, porque nós repetimos, Iago, que entre pensamento onda elétrica e o sentimento onda magnética, entre eles você tem campo magnético, né? Para que a pessoa entenda o que é campo elétrico, campo magnético, como o corpo, quantas vezes você bateu o cotovelo e levou choque, né? Aí levou choque. De onde vem esse choque? Porque você tem corrente elétrica que está circulando. Às vezes você vai abraçar alguém foi abrir a porta do carro, nossa, você está elétrico, você me... né? Então, de onde vem essa energia? De onde vem esse choque? Porque realmente os elétrons, né, tem uma corrente elétrica. Então, os genes, na realidade, eles podem ser realmente programados e reprogramados. Tudo isso vai depender da nossa percepção, como nós adquirimos. Eu vou além disso. Se você pega uma criança nascida até a idade de 6 anos,
conforme a educação que dá, então você já cria uma genética para as suas crianças. Agora, se os pais ficam falando mal da situação, ficam recriminando, né? Então, o gene, ele capta esses pensamentos negativos dos pais e não tem como você reverter, né? Apesar, mais para frente, a epigenética é reversa. Eu posso mudar isso, posso fazer reverter. Por quê? Se ela adquirir esse sentimento negativo, eu tenho outra maneira de reverter. Vamos supor, quando você adquire uma mudança no cérebro, o que é o cérebro? O cérebro é nada mais um químico, na realidade. E a nossa percepção ser traduzida em química. Repito, o cérebro é químico. E a nossa percepção das coisas é química. Então, esses genes vão responder, vão fazer a mudança automaticamente na maneira que eu percebi. Em outra palavra, o cérebro, ele não pensa. O cérebro é burro. Outra palavra. Porque o cérebro, ele tem a percepção. De outra palavra, por que o cérebro não pensa? Porque nós falamos, o sentimento é uma onda elétrica, né? Então, ela manda sinal. Esse sinal chega no cérebro, ele percebe, ele interpreta esse sinal, aí ele percebe. Ora, o cérebro não pensa, né? Fala assim, o pensador não pensa, ele percebe. Por quê? Porque é uma ligação química, na verdade, uma ligação química. Por isso, todo nosso pensamento e sentimento são conectados a uma coisa chamada emocional. A emocional é um fator muito, muito importante. A maior da doença que a gente tem ligada à emoção, especialmente o câncer. 99% de causa do câncer é emocional. Pode notar, pode pesquisar, as pacientes que adquiriram o câncer, ou eles passaram por uma decepção, ou passaram por tristeza, alguma coisa da família, do trabalho, e aí abre uma janela, né? Então, essa janela está aberta. Então, ele permite de adquirir essa informação para fazer a mudança da genética, né? Abrir uma janela. Pode fazer o tratamento que você quiser. Quando a janela está aberta, o câncer permanece. Você atraiu o câncer por pensamento negativo, o gene, pode ser através também fator de alimentação. Pessoal, tem alimentação completamente tóxica. Exatamente. Os três da vida são todos fatores que afetam a nossa genética, né? Afetam a nossa genética. Agora, para tratar, eu preciso voltar no tempo, que eu falei, reversível, para fechar aquela janela que permitir que venha, e aí ele desaparece. Isso, mais cientificamente provado, conhecido, só que tem outros correntes que têm outra visão das coisas. Na parte da epigenética, na parte da medicina regenerativa, a gente pensa nesse caminho. Na realidade, que o emocional é 90% responsável o que pode acontecer. Por isso, você consegue assusta um paciente se você conta para ele a verdade. Olha, você está ali, está com isso, eu não posso. Então, piorou a situação. Na frente de... aí pronto, porque ele deposita toda a confiança no profissional e o profissional fala assim, eu lavei a mão. Então, isso afeta muito bem a parte negativa. Agora, como a epigenética pode influenciar na pele? Então, eu faço essa pergunta. É possível reparar os danos, né, para combater envelhecimento da pele? Lógico, a resposta, vamos entender como a epigenética responde a envelhecimento. Nós envelhecemos por quê? Primeiro, porque nós temos aquele meio ambiente, estresse de dia a dia, a poluição, a alimentação, tudo isso aqui, ele acaba afetando a nossa célula
como te falei, ela tem hierarquia, ela se comunica através da vibração. Imagine, nós temos 50 trilhões de células dentro do corpo. Cada célula ela tem potencial elétrico. Esse potencial, ou seja, ela é polarizada, ela tem potencial elétrico de 1,4 volts. Cada Agora uma? multiplica 1,4 volts. 1,4 volts. Cada célula. Multiplica por 50 bilhões de células. Nós temos 700 bilhões de volts dentro do corpo da célula. E, portanto, você não está carbonizado. Se você põe seu dedo no 220, você leva choque capaz mortal. Se for um 110, aí você leva um choque mais ou menos. A alta tensão, você morre. Por quê? Porque nosso corpo tem essa resistência, é igual o fuzil. Queimou o fuzil, a pessoa morre. E, portanto, nós temos mais de 700 milhões de volts dentro do corpo, estamos vivos. Não estamos curto-circuitados. Imagine toda essa engenharia perfeita, na realidade, né, de ser humano, sem entrar muito em detalhes sobre a perfeição da Criador. Sim. Né? Eu não posso deixar de sempre falar sobre isso. E como estamos com um corpo maravilhoso, organizado, na realidade. Sim. A gente fica louco assim, para pensar como essas células se comunicam, né? Então, voltar a dizer como nós podemos combater o envelhecimento da pele através da epigenética. Por isso, Iago, tanto a Dérmia como as novidades que vão colocar no mercado, lançam novos produtos, né, com proteína que pode influenciar em cima do epiderme. Isso gera outra pergunta. Certo. Será que a beleza futuro será o caminho para a saúde celular? O que é a saúde celular? Nosso corpo é tudo. É a nossa beleza. Beleza do futuro vai ser o quê? Não vai ser aqueles tradicional. O que a Dérmia está lançando, tanto a impressão 3D personalizado, e agora com a epigenética, na realidade, vai impulsar esses fatores, esses aditivos epigenéticos, que pode ser da célula-tronco do chá verde, pode ser através dos óleos vegetal, através do pípdios epigenético, e o fator de crescimento. Na realidade, qual o impulso tudo isso na pele, ou seja, na saúde celular? Ela vai impulsar na produção do procolágeno, que faz muita diferença dos produtos que vão ser lançados. É diferente do que vocês acabaram de ver, que realmente é resultado fantástico, imediato, natural. Então, além que ele impulsa o procolágeno, ele vai aumentar a elastina, ele vai realmente acelerar a taxa de regeneração celular e reciclar as problemas degradadas, ou seja, a célula morta, a célula velha, ele vai reciclar bem. Então, essa nova linha que a Dérmia está preparando, na realidade, ela é destinada a reprogramar as genes, né? Como, em outra palavra, como reprogramar? Sim. Você está exposto à poluição, às três, tá? Seu pele vai reagir. Então, se eu te dou produto, você vai colocar que ele vai ser absorvido imediatamente, ele vai criar esse aditivo, ele vai criar uma blindagem, na realidade, contra esses fatores epigenéticos exterior que atuam no envelhecimento de células, certo? Ou seja, na saúde celular. Como eles têm esses aditivos ricos em fator de crescimento, impulsar o procolágeno, então a célula ela tem retardamento de envelhecimento. Por isso você vê que a linha dos sinais da vida começa aquelas finas a aparecer, a pele já fica mais vitalizada, né? Tudo esse conceito é novo. Por isso nós chamamos no início da entrevista, Iago, que a epigenética, a nova ciência que está entrando, não somente na estética, como na medicina.
né? Como Sim. falamos no tratamento do Alzheimer, do caule. Posso falar até amanhã, se quiser, o outro tema, como epigenética atua no Alzheimer, né? Até num assunto muito interessante também para nossos telespectadores, na realidade, sobre a depressão, né? Sim, Sobre sim, com a certeza. ansiedade, sobre o TPM da mulher que sofre, né? Tudo isso aqui nós temos uma chamada e quem sabe ano que vem a gente fazer um curso presencial para tudo que a gente está falando, mostrando como a epigenética é realmente a nova ciência para nossas doenças modernas, né? Tanto a pessoal está passando por casos de depressão, Sim, ansiedade, não somente a gente é focando sobre, na realidade, de cosmético, como a epigenética pode retardar e combater o envelhecimento da pele, como da medicina. Então, tudo isso aqui vai criar um produto personalizado. Como que é personalizado? Porque na realidade, a epigenética, ela entende do fator de meio ambiente exterior que está afetando a célula. Se eu crio um aditivo que ele consiga combater isso, então eu consegui retardar o envelhecimento, consegui estimular, a impulsar o procolágeno para que tudo a minha célula precisa, na realidade. Muito bem. Então, nisso, repito, eu posso combater a ruga, posso retardar o envelhecimento, a flacidez, a pele opaca, aquela pele que sem brilho, que tem mancha, tudo isso nós podemos mudar através na realidade, a modificação, reprogramar o gene, né? O nosso gene. Na realidade, vou acrescentar uma palavra. Nós falamos no início sobre o DNA, né? sim, As sim, duas filas. sim. E são a proteína. O que são as proteínas do DNA, na realidade? É nos alimentos que nós comemos. Sim. Né? Se você se alimenta com alimento alcalino, você tem muito mais chance de ter uma vida saudável que a pessoa come alimento ácido. Né? Nós falamos no outro live também sobre o que é alcalino, o que é Sim. ácido. Lembra? Esse abaixo da terra tem que ser Sim, minimizado, sim, sim, porque sim. o carboidrato vai transformar em açúcar. O açúcar é maior veneno para os nossos corpos. Né? Uhum. Então, assim nós conseguimos ter uma saúde celular compatível com nosso regime de beleza. Né? Então, a pergunta agora, Iago, tudo que eu acabei de falar, eu quero fazer eu mesmo a pergunta. Qual o impacto, então, da epigenética sobre o cuidado da pele? Qual o impacto nisso? Então, por isso, os novos produtos que vão ser lançados, epigenético, eles criaram uma fórmula revolucionária. O que é Sim. revolucionário? Para cuidar da pele, para cuidar da saúde celular, porque essa expressão genética, ao longo do tempo, parece que ela age de maneira a renovar a pele de dentro para fora. Você Sim. coloca um produto, ele nutre, ele reage de dentro para Para fora. Isso fora. a revolução. Essa é realmente a revolução que é o impacto, na realidade, da epigenética sobre o cuidado da pele. Então, nós estamos fazendo uma abordagem inovadora para reverter o estado epigenético envelhecido da Sim. pele. Isso é muito importante. Assim que eu consigo melhorar a saúde celular, então nós temos a solução que beneficia a longo prazo a saúde da pele. E isso a nova ciência, só a Dermia tem. Show de bola. Show de Tá? bola. A Dermia tem. Então, na realidade, não esquece também, Iago, e nossos telespectadores, que epigenética sempre vai depender da alimentação, né? Alimentação que influencia nosso gene, né? E seu estilo de vida, lógico, não podemos esquecer estilo de vida. Se você tem uma vida hereditária, vida assentada, tudo, então não espera também muita coisa, né? Então são conectadas, porque realmente a célula de envelhecimento ela gera enzima. Para entender
um pouco a mais a fundo a epigenética, a nossa pele, ela é envelhecida porque ela gera enzima. Você sabe? Essa enzima, ela chama colagenase. Essa enzima colagenase e outra também chama elastase. Então, essas duas enzimas que a célula envelhecida, ela libera, né? Então, a liberação dessas duas enzimas, Iago, sabe o que ela faz? Ela corta as fibras do colágeno. A colágeno que mantém a pele lisa, firme, a célula envelhecida, ela libera esses. É igual a pessoa está indo para morrer, não tem mais o que fazer. Então, a célula envelhecida, ela libera esses dois enzimas. Repito, é colagenase e elastase. Qual o papel dessas duas enzimas? Ela picota as fibras de colágeno. E aí você tem um envelhecimento generalizado da pele. Então, as fibras, na realidade, do colágeno, do quê? Do fibroblastos. Né? Do fibroblastos. Então, aí você vai ver essas fibras flutuando, não tem mais a estrutura firme, sabe? Então, onde agora vou querer chegar? Para isso, nós criamos a solução nova, que são aditivos que fornecem oxigênio, que abastece a fibroblast, que são os principais responsável pela espessura da pele. Vê que bonitinho? Chique. Então, aí você consegue devolver a elasticidade da pele, a resiliência da nossa pele, e assim a todas as fornece a energia adicional para produzir mais fibras com segurança. Isso é a grande diferença no epigenética do produto para a saúde e para a pele. Né? Do mesmo modo que falei para a pele, para retardar, combater essas enzimas, né? Que é a célula velha ou envelhecida que está liberando, a colagenase e elastase, então eu posso isso também fazer para a nossa saúde. Alzheimer, Parkinson, tremedeira, menopausa das mulheres que sofrem naquelas épocas, né? Então, nós podemos conseguir fazer isso. Agora, com todo esse aspecto, a gente precisa ter uma conexão entre a epigenética e a nanotecnologia. Sim, né? sim. Então, nós falamos de átomo. O átomo, a escala atômica Angstrom, ou seja, a 10 menos 12 Angstrom, ou seja, 1000 vezes menor que o nano. Sim. Então, qual a relação da epigenética quando ela se junta à bioengenharia? O que é a bioengenharia? Ou seja, a nanotecnologia. Né? Lembra, há muito tempo, uma palestra que eu dei na ortomolecular sobre, na realidade, o tempo reversível. Eu fiz naquela época, mas é possível voltar no tempo? Isso. Né? Então, o processo de envelhecimento tudo, ela vai depender, além desse fator de epigenético, de uma coisa chamada telomere. O que é o telomere? Né? Telomere. O que é telomere? Telomere, na realidade, se você olha no final são, na realidade, responsáveis da nossa longevidade, né? Na nossa vida. São pedaços desse telomere que você olha na extremidade, né, da DNA, como se fosse uma são da cromosoma, na realidade. Sim, né? sim, cromosoma. Como se fosse um exemplo assim do cadarço de um sapato, né? Se essas duas extremidades dela foi danificada, você tem dificuldade a voltar. Tem. Então, essa extremidade, ela guarda tudo nossa memória genética dela. No momento que a gente nasce, ela começa a encurtar, conforme o envelhecimento, junto com tudo nós falamos sobre o aspecto de epigenético. Até chega uma hora que ela não tem mais que encurtar por causa da divisão celular,
Então, aí é a morte. Isso pode ser provocado no modo de vida, fumo, álcool, sem exercício, tudo. Mas a pergunta que a gente quer dizer sobre esse telômeros que encurta, será possível eu consigo retardar o encurtamento? Porque quando a bebê nasce, ela está grande. Quando ela chega na final da nossa... Está curtinho. Está curtinho. Então, isso a gente também lembra, Iago, a gente fez uma analogia com alcalino e acidez. Por incrível que pareça, acabamos de falar, se você quer vida saudável, você come alimento alcalino. Mas o que é alcalino? É tudo que é o pH acima de 7, certo? Por exemplo, é brócolis, repolho, vagem, é aquele que nós falamos que cresce acima da terra. Água alcalina, por exemplo. Tá? E ácido, que lembramos aqui, estamos falando em epigenética, lembra também na aula do câncer, o câncer é uma célula anaeróbica, o que ela não gosta de oxigênio. O câncer ama meio ambiente ácido. Quanto mais ácido, você está favorecendo a célula de câncer de pulverizar. Exatamente. Então, nós temos vários estudos sobre o câncer. A célula câncer, sabemos que ela é anaeróbica, ela gosta de meio ambiente ácido, ela tem polarização negativa, etc., etc. Então, na relação de telomere com a epigenética, que a gente está fazendo conexão com pH, quanto pH mais alcalino, você tem mais chance de retardar o envelhecimento. O que tem isso a ver, como falamos, com bebê e com pessoal idoso? Se você pega um bebê, todo mundo gosta de dar cheiro, beijo no bebê. O que é o bebê? É cheiro alcalino. Agora, quando vem uma pessoa idosa, você percebe ela ácida. Né? Porque conforme esse tempo, o telomere está encurtando e está ficando ácido. Então, a epigenética, que a gente começa a colocar na nova ciência, eu consigo retardar esse encurtamento através de a renovação celular. Se eu consigo reduzir a velocidade de encurtamento, eu tenho, na realidade, a longevidade, mas no sentido, longevidade saudável. Um dia todo mundo vai morrer. Eu não estou falando da imortalidade, estou falando da longevidade. Eu quero chegar no fim da minha vida saudável, não ficar dependendo do cuidador com cheio de doença. Isso que eu desejo para mim e para outras pessoas. É nosso ensinamento para que os nossos próximos também seja luz para eles, acordando sobre essa parte. Então, esses novos aditivos que a gente está colocando, tanto no produto cosmético como no semibioses, né, no sistema imunológico, que também nós temos a linha do nutricional, sobre isso, o que ela tem nesse ingrediente? Ela tem ingrediente que atua no mecanismo de reparo, na realidade, do sistema imunológico, da pele, da elasticidade, na realidade, e da produção do colágeno. Então, como eu posso decodificar, então, o gene com telômero, com a epigenética dentro do meu produto, junto que a Dermia vai lançar, certo? Então, qual o seu código genético, Iago? Qual o seu código genético, Patrícia, Maria, Paula, etc. Cada um de nós tem código genético. Então, é como se fosse um conjunto de instrumento, na verdade, tudo código, uma linha, ela tem uma sequência, na realidade, essa sequência da aparência da pele da pessoa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar que o mecanismo para reparar essa instrução do cada código genético de cada pessoa. E aí eu consigo, na realidade, rejuvenescer a pele e proteger a célula, que nós falamos de saúde celular da pessoa.
na realidade, a beleza de codificar a célula da pele, né? São, na realidade, projetados e fabricados para interagir com o gene da pessoa e regenerar as células da pele da pessoa devido à composição do ingrediente ativo dentro do nossos produto. Assim você consegue aumentar a capacidade da regeneração, camada por camada, até a camada mais profunda da pele, melhorando a textura da pele do cliente. É uma coisa fantástica, Iago. Eu estou super feliz. Eu posso falar até amanhã, até quanto você quiser, porque é uma coisa muito nova. Nós somos realmente felizes de introduzir isso. Era para ser agora para o Natal, mas com tudo, o pandemia, tudo atrasou, mas se Deus quiser, esperamos logo em janeiro, as coisas têm acesso a nossos parceiros, nossos clientes. Tudo bem? Então, eu agradeço bastante e eu fico à disposição. Com certeza. Doutor, é mais um prazer e, novamente, muito obrigado aí pela oportunidade de nós ouvir o que você tem a dizer, porque sempre quando vem é coisas maravilhosas e sempre sendo o primeiro, sempre trazendo a novidade, a tendência. E como você falou aí, a nova ciência provavelmente aí da beleza, que será a epigenética. Então nós da DERMIA agradecemos novamente a sua disposição de tempo, sua disponibilidade, todos esses anos de estudo e os seus incansáveis horas de estudo, e para transformar e transmitir todo esse conhecimento para nós, para os nossos telespectadores e para os profissionais da beleza e da saúde que sempre estão buscando conhecimento. Nada melhor do que ter essa informação de pessoas assim como você. Então a gente agradece novamente por estar aqui com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Iago, né, que é um prazer sempre estar com vocês. Eu gostaria de adicionar mais uma coisa, que tudo isso aqui é natural, é uma coisa muito importante, né? Sim. Que tanto a Dermia, tanto a nossa preocupação com a natureza, nós não usamos nada de química, de tóxico, etc., etc. Uma coisa que eu gostaria de deixar registrada, né? Que falamos da mitocôndria, na realidade. Sim. É engraçado que a mitocôndria, ela adquirida pela mãe. O pai não consegue passar. Você nasceu, eu nasci, a mitocôndria minha, ela vem da minha mãe. É a mãe que ela transfere a mitocôndria. O que é a mitocôndria? Onde, na realidade, como se fosse um sapato, né? Na realidade, para mim, com a física, é um transistor. Né? Uhum. Tem entrada, tem saída. A entrada é a canal do cálcio e a saída é a canal do potássio. Né? E tem campo elétrico invertido, mas hoje não é o tema. Uhum. O que eu quero adicionar nesse live é o seguinte, a mitocôndria, como ela é transferida por uma mulher, foi feita uma pesquisa muito interessante de pegar a mitocôndria de várias pessoas, de várias idades, de vários países, da África, dos Estados Unidos, de todo o mundo, quase de 170 mitocôndrias. E sabe o que eles descobriram? Que essa mitocôndria vem de uma mulher só. Você já está pensando o que estou pensando? Já. Como pode ser todo esse povo que tem mitocôndria vem de uma mulher? Você quer a resposta ou deixa os telespectadores pensando? Da uma mulher, por isso chama a mitocôndria da Eva. Que interessante. Que doido, né? Olha a gente fica só. pensando sobre como que é, né? Que coisa. E por que o homem não tem passar mitocôndria? Só a mulher. E essa mulher, Eva. Porque nós temos todo mundo a genética, a epigenética da Eva. Que seja, eu, como cristão, gosto de pregar e dizer que glória a Deus. E cada vez a ciência mostra para a gente a presença de Deus. Quanto não espera, na melhor detalhes da epigenética, você vê. Não é engraçado que você tem... Como pode ser a mitocôndria feita de uma mulher só? Uma mulher. Por isso chama a mitocôndria da Eva.
Mais uma vez, Iago, um prazer. E desculpa de alongar a minha Lógico conversa, que não, é porque isso aí, show de eu bola. falo muito, sabe? É isso aí. Grande abraço Fechou com para chave todo de mundo. ouro. Isso aí. Muito obrigado, doutor. Até mais. Aliás, vamos Tchau, tchau. Um abraço. abraço. Só que também vamos deixar uma mensagem de Natal, que Natal, na realidade, o símbolo do amor e da paz, que luz, que vamos ser luz do Natal, porque esse é outro tema, né? Porque é importante da nossa vida ter luz, seja que luz que guia nosso caminho. Por isso, quando a mulher teve bebê, o que ele fala? Ela deu luz. Ela deu luz, sim. Já pensou? Sim, sim. Quanto a mulher nasceu, fala deu luz. É. Né? Vamos analisar esse luz, vamos fazer analogia com o Natal para nós como cristãos que acreditamos que sejamos luz. E agora, tchau, tchau, tchau.